Muito bem, eu sou natural de Araraquara. Araraquara é uma cidade que fica a 280 quilômetros de São Paulo, na direção do interior. É uma cidade muito próxima de São Carlos. Eu tenho a impressão que a distância entre Araraquara e São Carlos é alguma coisa da ordem de 40 quilômetros apenas. Essas são cidades médias no estado de São Paulo. Eu não sei qual é a população hoje de Araraquara, mas entre 150 e 200 mil habitantes. São Carlos é bastante equivalente. E eu nasci em Araraquara em 1942, eu não tinha terminado a guerra ainda, incrível. E fiz todo o meu curso primário, secundário, etc., em escolas públicas em Araraquara. O meu pai era um pequeno comerciante. Ele foi representante de firmas de exportação do café de Santos. Aliás, o café que levou as pessoas para o interior de São Paulo. O meu pai é de Santos, é do litoral, e a família da minha mãe também. Eles acabaram indo para o interior, certo, devido à expansão comercial, agrícola, café, etc. O interior se tornou rico. Né? Bom, meu pai era esse pequeno comerciante, nunca foi nada além disso, mas a minha mãe fez todos os cursos disponíveis em Araraquara, ou seja, ela fez primário, fez ginásio, e as pessoas que terminavam o curso ginasial, que é o ensino médio atual, em Araraquara tinha várias opções, etc., mas as opções eram o curso normal. Então, a minha mãe fez o curso normal, se transformou em professora primária, prestou um concurso, conseguiu uma cadeira de professora primária estadual, ela foi professora primária a vida toda. E era uma professora muito séria, gostava de dar aula para os alunos do 4º ano do grupo, né? Português, matemática, etc. Então, eu tive uma educação boa sobre esse aspecto. Né? Da minha mãe ser professora primária, eu fiz um grupo escolar em que ela dava aula. E, enquanto que meu pai não, meu pai era um comerciante, tinha curso primário apenas, nada além disso, certo? Sabia fazer contas muito bem, Sem dúvida, alguns professores de ensino público em Araraquara eram excelentes. Tinha um professor de matemática absolutamente excelente, que influenciou diversas gerações de alunos que vieram depois de mim, etc. Gente, inclusive, que foi para a física depois, né? Então, eram professores muito bons. Também tinha bons professores em outras disciplinas. Português tinha um bom professor, etc. História tinha um bom professor, né? Certo? Mas o professor de matemática era muito bom. Isso teve uma influência grande. Laboratório, zero. Zero. Praticamente zero. No máximo, havia um professor de química que fazia algumas experiências de demonstração. No máximo. Né? E é curioso isso também em São Paulo, no 3º ano colegial, também laboratório zero. Professor de física em Araraquara era um engenheiro civil, etc., que conhecia alguma coisa de física e dava aulas de física. Não era nada, era uma coisa normal, etc. Certo? O grande lance realmente era matemática, acho que português, né? Línguas. Eu, sem dúvida, aprendi em Araraquara inglês um pouco, não muito, e aprendi muito bem francês. É curioso que havia uma ênfase em francês em Araraquara, havia 4 anos de francês, uma excelente professora de francês. Eu nunca mais usei francês na vida. Muito mais tarde fui à França, etc. E descobri que o meu francês fluía. Eu leio francês perfeitamente e me viro. Tá? Isso com o francês de Araraquara. Tá? O inglês era um pouco pior. Né? E havia outras coisas estranhas. Né? Quer dizer, eu tive 4 anos de latim, né? No curso ginasial. O professor de latim era muito duro, muito bom. O que mais eu posso falar sobre o curso ginasial, o curso colegial? O curso colegial em São Paulo, o 3º ano científico em São Paulo teve alguns pontos realmente altos. Eu acho que tinha um bom professor de física, tinha uma boa professora de matemática e tinha um excepcional professor de filosofia.
esse fulano resolveu falar sobre filosofia da ciência, contar sobre Aristóteles, Galileu, né? Certo? Como é que era a física, o mundo grego, e como é que isso foi criticado no Renascimento, etc. Isso foi ótimo. Isso abriu perspectivas, etc., de uma maneira incrível. Depois eu fiquei sabendo que todos aqueles professores que eu tive eram, no fundo, egressos da Faculdade de Filosofia. Uma das funções importantes da Faculdade de Filosofia foi formar pessoas desse tipo, que iam dar aula no ensino secundário, porque não tinha emprego. O emprego era dar aula no ensino secundário. O ensino secundário era valorizado, etc. Alguns foram, inclusive, para o interior, não em Araraquara, que era o local mais tradicional, mas em outros locais menores. Eu tive colegas meus de locais menores, perto de Araraquara, que foram alunos de filosofia do professor Janotti, por exemplo, né, que deu aula em Taquaritinga. Né, correto? É muito interessante isso foi muito interessante. E esses egressos da Faculdade de Filosofia, de certa forma, rompiam um pouco o ensino muito tradicional. Eles faziam coisas diferentes. Eu tive aula com um biólogo, um fulano muito interessante também, que veio da Faculdade de Filosofia. Esse fulano era interessante. Teórico, nada experimental, mas tudo bem. E é curioso que as pessoas em Araraquara faziam o que se chama de curso ginasial, depois poderiam escolher entre o curso científico, curso clássico ou então normal. Bom, eu gostava de matemática, sem dúvida nenhuma, eu fui logo para o curso científico. Né? E acontece o seguinte, acontece que as pessoas que tinham certas condições em Araraquara, as famílias que tinham um pouquinho mais de posse, etc., os filhos iam tentar fazer faculdade fora. E faculdade fora, na época, era São Paulo. Curioso que já tinha sido iniciado a USP, a Escola de Engenharia da USP em São Carlos. Eu não sei exatamente qual é a data em que se iniciou, mas eu não tinha notícias disso. Eu não tinha notícia disso. Então, eu fui para São Paulo. Meu pai conseguia me sustentar numa pequena pensão no bairro da Liberdade, na rua São Joaquim, em São Paulo, onde eu fiz o terceiro ano do curso científico. Também numa escola pública, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que era uma escola pública boa, sem dúvida nenhuma. Tá? Certo? Ao mesmo tempo, fiz um cursinho pré-vestibular e meu desejo era fazer engenharia, que é o que eu conhecia. Tá? Foi em São Paulo que eu soube que tinha outros cursos interessantes, que tinha curso de física, etc. Isso com pessoas que foram meus colegas no terceiro ano científico. E, sem dúvida, a influência da minha mãe foi grande, porque do meu pai também, porque tanto meu pai quanto a minha mãe eram pessoas que liam, que tinham livros em casa, que valorizavam a cultura, etc. Não há dúvidas em relação a isso. Certo? Me lembro que tinha uma biblioteca razoável em casa, que eles liam, etc. E engenharia era a perspectiva. A perspectiva era fazer engenharia, ou fazer medicina, ou fazer advocacia. Não, medicina eu percebi que eu não daria. Meu pai gostaria muito que eu fosse médico. Né? Os médicos aqui de Araraquara estão todos muito bem. Aí não dava. Então, o que valia era engenharia. Então, foi essa a minha trajetória. Certo? Eu fiz vestibular para engenharia. O primeiro vestibular que eu fiz foi o vestibular do ITA. Certo? Como eu entrei no ITA, eu achei ótimo. O ITA era uma escola de prestígio naquela época. Estava um curso de engenharia de prestígio. Tinha poucos cursos de engenharia em São Paulo. Tá? E aí eu fui para o ITA e entrei no ITA, certo? E essa foi o início da minha vida escolar. O resumo da minha trajetória inicial foi essa. Eu sempre fui um aluno de escola pública, aproveitando a qualidade da escola pública naquela época. Eu tenho a impressão que a escola pública qualitativamente era boa, mas era muito restrita. Eu me lembro, por exemplo, que em Araraquara havia meia dúzia de grupos escolares, do primeiro ao quarto ano. No entanto, havia um único ginásio, e era preciso fazer um exame vestibular, um exame de admissão. E esse exame de admissão era duro. Certo? E apenas, digamos, 20%, talvez menos, das pessoas passavam no exame de admissão e iam para o curso ginasial. Quer dizer que as pessoas não progrediam. A educação, sob esse aspecto, ela se universalizou. Ela não era uma educação universal. Então, a minha escolha foi um pouco normal. Eu queria fazer engenharia e me inscrevi no vestibular do ITA.
que era um vestibular separado, só para o ITA. Depois eu me inscrevi num outro vestibular que era só para a Escola Politécnica. E eu acho que eu me inscrevi para o vestibular de Física da Faculdade de Filosofia também. Não me lembro direito, mas eu já tinha essa ideia de que poderia também fazer Física. Né? Eu já tinha tido contato com pessoas que estavam interessadas em Física, etc. E acontece o seguinte, o vestibular do ITA foi antes, era um vestibular antes, bem antes do vestibular da Escola Politécnica, e os resultados saíram antes. Eu fiquei surpreso, passei no ITA, etc. Falei, olha, eu vou para o ITA e não vou fazer mais vestibular nenhum. Eu não fiz nenhum dos outros vestibulares. Eu fui para o ITA direto, tá? E tudo bem, cheguei no ITA, me instalei. O ITA era ótimo, né? Meu pai achava ótimo, porque o ITA tinha casa e comida, ele não ia ter despesa nenhuma. Ao contrário de outros colegas meus lá, claro que a família ainda precisava dar um salário mínimo, sei lá o quê. Né? E o curso fundamental do ITA, eu tenho a impressão de que o curso fundamental do ITA era excelente. Certo? Era um curso fundamental com muita ênfase em física, matemática. Certo? Os cursos é interessante que os cursos de matemática do ITA, eles eram cursos que eram ministrados, às vezes, por professores jovens. Os professores eram mais ou menos uns jovens, que tinham uma certa dificuldade, tinham um pessoal mais experiente. No entanto, a programação dos cursos era excelente. Tinha dois cursos de matemática, um de cálculo, outro de geometria e vetores, e eles eram dados pelos livros de um professor americano, que foi o professor americano que fundou o Departamento de Matemática do ITA, ficou alguns anos no Brasil, e depois voltou para os Estados Unidos, chamado Francis Murnaghan. Francis Murnaghan. No primeiro ano, inclusive, os livros eram em inglês. A biblioteca do ITA tinha 100 livros, todas as pessoas tinham que pegar, etc. E aquilo era seguido, correto? Depois, no segundo ano, tinha até um livro que já tinha sido traduzido para o português. Então, realmente era muito interessante, porque o padrão era definido pelos livros do Burner. Excelente. Tinha alguns colegas meus no ITA que reclamavam, né? Achavam que ele era demais, etc. Bom, eu achava ótimo. Achava ótimo. Vou contar uma história sobre o Burner. Muitos anos depois, eu li uma autobiografia de um físico matemático, um dos físicos matemáticos mais importantes do século XX, Mark Katz, polonês, que saiu da Polônia, foi para os Estados Unidos, etc. Teve um problema importante para a física matemática do século XX. E o Mark Katz conta que quando ele chegou nos Estados Unidos, na Universidade de Johns Hopkins, o chefe do departamento de matemática era o Murnaghan. E ele fala muito bem do Murnaghan. Né? E diz, olha, o Murnaghan é um matemático aplicado, importante, etc. E daí por diante, contribuições e tal. Então, olha, o pedigree do ITA em matemática era muito bom. Em física era muito bom também, porque quem articulou o departamento de física no ITA, etc., aliás, eu fui aluno dele, o professor Paulo Saulos Pompeia, professor Pompeia. Né? Eu tenho um colega aqui no Instituto de Física da USP que é neto do Pompeia, né? Que é o Raul Abramo. Né? Bom, o professor Pompeia foi aluno do Vatag, foi aluno do Vatag, né? Fez aquelas famosas experiências de detecção de raios cósmicos aqui em São Paulo, etc. Tal, certo? Foram publicadas por Vatag em Pompeia e Dami. Né? Pompeia era um dos autores. Né? Depois teve nos Estados Unidos, eu tenho profissão que trabalhou com Compton e tal, e voltou para o Brasil, voltou aqui para São Paulo. Né? E o Brigadeiro Montenegro, que tinha fundado o ITA, estava procurando alguém, certo, para apoiá-lo, para desenvolver o ensino fundamental no ITA. Né? E veio procurar o Vatag, né? Porque disseram a ele, olha, tem um italiano muito bom em São Paulo, vai falar com ele. Né? Certo? E ele veio procurar o Vatag, etc. E o Vatag indicou o Pompeia. Então foi o Pompeia. Vários professores que eu tive no ITA vieram aqui ou de São Paulo, ou do Rio, etc. Tal, e eram realmente pessoas absolutamente excelentes. E pessoas que eram professores de engenharia, mas olhavam a engenharia como ciências da engenharia. Né? Quer dizer, o engenheiro é um indivíduo que tem que dar uma formação importante, certo? E sem dúvida nenhuma, uma escola que pretende formar engenheiros para projetar aviões, ou então para telecomunicações eletrônicas, tem que ter uma formação muito grande. Né? Eu brinquei com um colega meu há algum tempo atrás, que no ITA, naquela época, quando eu estava no terceiro ano, eu tive um curso de eletrônica, e nesse curso de eletrônica já tinha semicondutores, né? Eles falavam em superfície de Fermi, etc., e como é que não é, etc. Né?
Tem um francês, inclusive, que escreveu um livro sobre semicondutores, que era professor no ITA. Esse livro, eu não sei se ele escreveu em português ou foi traduzido, foi publicado na época. Então, no Brasil havia um livro, certo, na década de 60, sobre semicondutores, física dos semicondutores, etc. Apesar de que eu acho que isso não é produzido no Brasil até hoje. Mas houve isso, houve isso. Então, realmente era um curso muito bom, do ponto de vista básico. Né? Várias disciplinas básicas que eu fiz no ITA, elas foram muito boas, e eu acho que, devido a ter feito um curso muito bom no ITA, com disciplinas fortes, etc., eu consegui transitar para a física com uma certa facilidade. Tá? Tudo bem, eu, quando estava no ITA, eu tive uma participação grande no centro acadêmico do ITA. Olha, a minha lembrança do centro acadêmico do ITA é absolutamente excelente. Né? Era um centro acadêmico totalmente apoiado pela escola, totalmente apoiado pela escola. Eu tenho a impressão que o orçamento do centro acadêmico fazia parte até do orçamento do centro técnico, do CTA, né, que mudou de nome. O CTA era o organismo de aeronáutica ao qual a escola estava vinculada. Né? E com total liberdade de ação. Quer dizer, havia uma série de atividades nesse centro acadêmico. Né? As pessoas do ITA da minha época se lembram até hoje que toda atividade disciplinar no ITA era feita sob o controle de um departamento do centro acadêmico. Havia um departamento com um nome até estranho, departamento de ordem e orientação, sei lá o quê, né? E esse departamento é que supervisionava a atividade disciplinar. Por exemplo, no ITA era inadmissível que um aluno colasse numa prova, ou coisa desse tipo, né? Certo? Isso era completamente contra a disciplina consciente iteana. Eu, quando conto isso para as pessoas acham que isso é meio etéreo, não funciona, etc. Olha, a impressão que eu tenho é que funcionava muito bem. Podia haver alguns casos estranhos, etc., mas, em geral, funcionava muito bem. E, em geral, disputas, desvios, etc., eram julgados por esse próprio departamento do centro acadêmico. Então, o centro acadêmico teve uma importância há muito tempo, muito grande. Eu nem sei se isso ainda existe no ITA. Né? O ITA mudou completamente, é outra escola hoje, né? Embora os meus colegas dessa antiga turma acreditam nisso até hoje. Mas, enfim, mudou, eu não sei. Tá? Correto? Agora, a época era uma época muito interessante. Por outro lado, também havia muitas atividades culturais promovidas pelo centro acadêmico. Né? E o centro acadêmico promovia essas atividades culturais, e havia uma certa elite intelectual na cidade de São José dos Campos, que era uma cidade pequena, etc., que se aproveitava disso, é claro. Não é? Eu vou dar uma coisa incrível para vocês. O teatro de São Paulo, por exemplo, tinha começado a se desenvolver e estava ótimo. Né? Tinha esses grupos novos. Tinha um grupo chamado Teatro de Arena. Né? O grande diretor do Teatro de Arena era Augusto Boal. E tinha o Teatro Oficina, com o Zé Celso Martinez Correia. Olha, nós fizemos pré-estreias no ITA. O ITA tinha um pequeno teatro. Fizemos pré-estreias de várias peças do Oficina e do Arena. Certo? Eu me lembro de uma peça de Gorky, né, Os Pequenos Burgueses, etc., que foi uma pré-estreia lá, outras peças, etc. Então, havia uma atividade cultural intensa. Eu mergulhei de cabeça nessa atividade cultural. Falando de Araraquara, pô, aprende muito nisso, né? Sem dúvida nenhuma. Né? E claro que a atividade cultural era um misto também com a atividade política. Por exemplo, havia colóquios, seminários, etc., seminários promovidos pelo centro acadêmico que eram muito interessantes. Né? Muitas vezes de música também. Né? Eu me lembro que foi memorável uma sessão em que a gente fez uma sessão de música brasileira, certo? E levou para o ITA o Vinícius de Moraes, né? O Carlinhos Lira e o Vinícius de Moraes, etc. Durante uma noite. Né? Claro que aqueles professores conservadores também foram, etc. Era uma maravilha. Né? Há várias outras atividades que nós tivemos, né, que eu me lembro do Festival de Cinema. Nós tínhamos um professor, que era um professor da área de astronomia, inclusive. Né? Depois ele veio para a USP, trabalhou com... Era um professor polonês, ele trabalhou com Abrão de Moraes, faleceu há muitos anos. E ele é um fulano que gostava muito de cinema. Né? Então havia uma sessão semanal de cinema, que nós chamávamos de cinema de arte, e depois do filme havia um debate. O debate era ótimo, tá? Você aprende que cinema é coisa séria, né? Aliás, nós levamos para fazer uma palestra num desses debates
um crítico de cinema já falecido, que foi professor da USP, etc., tinha importância aqui em São Paulo na época, Paulo Emílio Salles Gomes, e o título do debate dele é Cinema é coisa séria, interrogação. E ele começava dizendo que cinema não era coisa séria. Aí provocava a plateia. Aí o debate era imenso. Então tinha coisas assim incríveis que eu me lembro até hoje, etc. Políticas também. Darcy Ribeiro foi ao ITA, foi ótimo, tá? Certo? Um auxiliar do Darcy explicando o que eles pretendiam fazer, etc. E foi realmente muito bom. Certo? E também havia uma participação política. Em 1963, houve eleições. Eu não sei, eu tenho a impressão que foi em 63, foi um ano antes de 64, houve eleições, certo? E havia alguns candidatos a deputado, etc. Tal, e eu me lembro que foi aí que eu conheci o professor Schemberg. O professor Schemberg era candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, certo? O PCB estava caçado, etc. Não podia ter candidato da PTB. Certo? Então, nós combinamos com ele, ele fez uma visita ao ITA, deu uma palestra no ITA, e aqueles professores mais conservadores que foram lá, porque já era um nome. Né? Ele foi ótimo, ele falou, conversou com as pessoas, etc. O resultado disso é que ele foi muito bem votado na urna de São José dos Campos, e a votação dele foi alta na urna de São José dos Campos. Bom, isso foi cobrado depois, né? Correto? Tudo isso eu estou dizendo para vocês para dizer que era um ambiente descontraído, um ambiente ótimo, etc. Quer dizer, as discussões políticas eram absolutamente pertinentes. Né? Havia uma discussão política muito interessante que era em relação à UNE, União Nacional dos Estudantes. O ITA não fazia parte da UNE. E havia um grupo de pessoas que eram contra entrar na UNE, outros a favor, que eram entrar na UNE. Nós fizemos uma assembleia para decidir se entra ou não entra na UNE, e ganhou o pessoal que não queria entrar na UNE. Quer dizer que não entrou na UNE, ponto, tá? Ser da UNE até hoje, tá? Correto? Era um ambiente descontraído, um ambiente democrático, etc., em que as coisas eram discutidas. Né? Havia militares muito interessantes, inclusive o diretor-geral do CTA na época era um brigadeiro muito interessante que conversava conosco. Bom, nós percebemos que tudo mudou em 64, né? Em 64 nós percebemos que nós estávamos numa base aérea, né? Certo? E percebemos mais que havia todo um serviço de inteligência coletando informações que tinha funcionado nos últimos meses. Né? Eles sabiam da visita do Schemberg, dos votos do Schemberg, não era mais nada. Né? E eles não tiveram dúvidas. Né? Eles prenderam toda a diretoria do centro acadêmico, etc. E eu fui de camulhada. Né? Correto? Fui de camulhada nessa brincadeira. Nos levaram inicialmente para o DOPS, aqui em São Paulo. O DOPS fez umas perguntas para nós e não quis saber da gente. Não tinha grande interesse. Né? Tá? Aí eles nos levaram para uma base aérea em Santos, né? Acho que fica no Guarujá, Vicente de Carvalho, etc. E depositaram a gente nessa base aérea, etc. Eu não digo que o tratamento era ruim, tudo bem, o tratamento foi se tornando mais liberal à medida que o tempo passava, mas era um absurdo a gente ficar lá e perder. Nós acabamos sendo expulsos do ITA sem nenhum direito de defesa, sem absolutamente nada, né? 4 meses depois, né? Correto? Então, essa pandemia agora, que nós estamos quase um ano, bom, eu já passei 4 anos numa base aérea, isolado, tá? Tem experiência. Então, depois de 4 meses na base aérea, eu voltei para São Paulo. Aí, quando eu voltei para São Paulo, eu me lembrei, bom, mas tem a escola politécnica, né? Eu estava no 4º ano de engenharia, não vou jogar esse curso fora, né? E tem a física também, etc. Tal, né? Aí eu resolvi prestar atenção, eu poderia fazer vestibular na escola politécnica e fazer vestibular de novo. Eu fui matricular no vestibular e descobri que meus velhos documentos de 4 anos atrás estavam lá. Então, tudo bem, está tudo em ordem. Tal, tá. Então, fiz vestibular de novo, fiz vestibular na Poli, fiz vestibular na física e entrei nas duas. Dessa vez eu fiz na física também, eu falei, eu vou nos dois, né, tá? E por que eu fiz vestibular? Eu fiz vestibular porque eu não tinha garantia nenhuma de que o ITA me daria transferência, de que as minhas disciplinas feitas durante 4 anos, ou 3 anos e meio do ITA seriam reconhecidas, não havia essa garantia. Então era melhor fazer o vestibular. Etc. Aí eu fiz o vestibular e fui pedindo dispensa das disciplinas. E dispensaram quase tudo, viu? Teve duas disciplinas que na Poli não me dispensaram. Uma era português, não tinha português. Fui obrigado a fazer. A outra foi ótima, viu? A outra foi cálculo numérico.
eu achava um absurdo fazer cálculo numérico. Né? O ITA era um local progressista, não tinha mais essa história de cálculo numérico. Só que o cálculo numérico tinha voltado como computação, como cálculo numérico computacional, e isso estava na ordem do dia, estava obviamente na ordem do dia. Eu demorei para perceber que isso estava na ordem do dia, foram uns amigos meus do ITA que estavam aqui da Escola Politécnica, me avisaram, vale a pena fazer, você vai aprender, e eu aprendi Fortran, né? Eu sei até hoje, né? Então foi positivo, foi positivo. Né? Bom, tudo bem. O que aconteceu comigo na época é o seguinte: eu fui aprovado no vestibular da Escola Politécnica, não? E eu queria fazer as disciplinas do 4º ano de eletrônica da Escola Politécnica, mas eu precisava da dispensa das disciplinas dos 3 primeiros anos. Isso demorou muito para se arrumar, né? E eu fiquei um pouco até preocupado. Falei, olha, será que eu vou conseguir essas dispensas? Será que eu não vou? Tinha umas regras esquisitas na Poli. Você não podia fazer disciplinas de mais de 2 anos seguidos, alguma coisa assim. Bom, então demorou um pouco. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha sido aprovado no vestibular de Física. Tá? Vestibular de Física. Aí me matriculei em 2 disciplinas de Física. E eu me matriculei em 2 disciplinas de Física no período da noite. Enquanto que as disciplinas da Escola Politécnica, as disciplinas teóricas da Escola Politécnica, do 4º ano, eram de manhã. E havia 2 tardes da semana que eram ocupadas com laboratório na Escola Politécnica, sem dúvida, tinha laboratório, etc. Foi interessante, não é? Certo? Então, eu me ocupava de manhã, 2 tardes no laboratório e à noite. Agora, como é que eu podia sobreviver em São Paulo com as distâncias, etc.? Aí vem o grande lance. Tá? Eu fui um dos primeiros moradores legais, absolutamente legais, do conjunto residencial da Universidade de São Paulo, CRUSP. CRUSP. Então, eu fui morador do CRUSP. Tá? Eu me inscrevi, etc. Eu me lembro que no início até se pagava alguma coisa. Tá? Eu fui morador do CRUSP. Então, como morador do CRUSP, eu andava, eu ia a pé até o Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica, que também o Instituto de Física é tudo perto ali. Tinha lá, acho que já tinha um ônibus circular, mas nem isso era necessário. O único problema era o panorama da cidade universitária, que tinha muito pouco de vegetação bonita da cidade universitária, veio depois, né? Certo? E quando chovia, tinha uma lama muito grande, né? Mas era tudo muito perto. Era tudo muito perto, tinha um restaurante, tinha restaurante da Escola Politécnica, no curso, tal. Então, toda a vida era ali em torno. Bom, é claro que eu conheci muitos alunos do CRUSP, moradores do CRUSP, que eram uma boa parte do pessoal do interior da Escola Politécnica, que morava no CRUSP. Se você fosse do interior, agora tinha preferência a morar no CRUSP. Então, morar no CRUSP foi um grande lance. E o CRUSP foi também um grande lance na minha época. Eu tenho excelentes lembranças do CRUSP. Então, aquelas atividades culturais, etc., que havia no ITA, puderam ser reproduzidas no CRUSP. Nós tínhamos, inclusive, no CRUSP, pequenos grupos, certo? Para discussões, e discussões sobre política, sem dúvida. A política estava na ordem do dia, tá? Mas também discussões de arte. Eu aprendi a ouvir música. Eu aprendi a ouvir música fina, né? Quer dizer, Vila Lobos. Eu me lembro de ter ouvido as baquianas de Vila Lobos com um colega que gostava muito disso, né? A arte. Fiz um pequeno curso sobre um autor que tinha um livro de história da arte, Arnold Hauser, né? Correto? Aliás, o fulano que ministrava esse curso era um estudante de arquitetura, que depois foi para a luta armada e foi morto, etc. Foi terrível, né? Que a partir de um momento a situação política se radicalizou demais, mas isso foi depois. Eu já tinha saído do curso, me formado quando a situação se radicalizou, né? Quer dizer, a minha passagem para o curso não era uma situação política radical, mas era nenhuma, era um ambiente absolutamente interessante, né? O curso tinha uma livraria chamada Banca da Cultura, ou alguma coisa desse tipo, que devia ser a melhor livraria da cidade universitária, sem dúvida, uma das melhores de São Paulo. São Paulo tinha pouca coisa na época, né? E era um ambiente muito interessante. E era possível, então, fazer os cursos da Escola Politécnica de manhã, certo? E do Instituto de Física à noite. Agora, vocês têm que entender o que é o curso de engenharia nos últimos anos. O curso de engenharia nos últimos anos, 4 e 5, é um passeio. Um passeio. Todas aquelas disciplinas mais básicas, já tinham sido dadas, tinham feito no ITA, certo? Então, era um passeio puro e simples. Tá? Não havia dificuldade nenhuma, etc. Os cursos que eu fiz na física eram muito interessantes.
Eu fiz cursos muito interessantes à noite, eram cursos mais teóricos, etc. Não é? Eu fiz um curso de estrutura da matéria, não é? Eu realmente conhecia pouco, etc. Era um pessoal que eram assistentes do Lattes, etc. Tudo bem, tá? Fiz um excelente curso de eletromagnetismo com o Newton Bernardes, né? Fui aluno da dona Carmen, famosa professora de física matemática, né? Então, eu gostei muito dos cursos que eu fazia à noite no Instituto de Física. Eu gostava também de conversar com as pessoas no Instituto de Física. Isso é que me atraiu um pouco para a física. Né? Então, isso foram os cursos do terceiro ano da física. Os cursos do primeiro e do segundo ano da física eu não fiz, porque as minhas disciplinas no ITA foram todas reconhecidas pelo Instituto de Física sem o menor problema. Acabaram sendo reconhecidas também sem o menor problema na Escola Politécnica, e eu tive um indulto especial do diretor da Escola Politécnica, que me deixou fazer português e cálculo numérico, que eram disciplinas do segundo ano. Então, eu fui fazendo os dois cursos. É curioso que isso não é mais possível na USP. Eu acho que matrícula dupla na USP não é mais possível, tá? Mas na época não tinha problema nenhum. E o mais curioso é que alguns colegas meus, né, quem conheci na Escola Politécnica, também começaram a fazer coisas duplas. Né? Quem foi fazer curso duplo, etc., por exemplo, está por aí até hoje, é o Pérez, né, que foi diretor científico da FAPESP, engenheiro elétrico. Né? Então, vários outros. Né? Tem toda uma tradição de engenheiros elétricos que foram para a física. Né? E eu, quando fui fazer mestrado na física, eu procurei o professor Luiz Guimarães Ferreira, que eu tinha ouvido falar, que tinha sido formado no ITA, etc., engenheiro elétrico, que tinha feito doutoramento no MIT, etc. Eu falei, bom, como eu sou engenheiro elétrico também, talvez seja razoável estudar semicondutores. Né? Então, foi essa a minha entrada na física. Tá? Então, vamos falar sobre a USP. Eu acabei terminando o curso de física e também terminando o curso de engenharia simultaneamente, exatamente na mesma época, certo? Engenharia elétrica, opção eletrônica, né? E o curso de física é um bacharelado em física, e esse bacharelado em física pertencia ao departamento de física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Quer dizer, não havia Instituto de Física, não era Instituto de Física, era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Procurei o pessoal de física do estado sólido, ouvi falar sobre física do estado sólido, conhecia semicondutores, etc. E como eu tinha essa formação em engenharia, talvez seja melhor eu olhar essa área. Né? E, na realidade, a primeira pessoa com quem eu conversei foi o professor Luiz Guimarães Ferreira, que tinha feito um doutorado no MIT, depois de ter feito engenharia elétrica no ITA. Né? E é curioso, o professor Luiz Guimarães Ferreira foi ao MIT provavelmente estimulado por um professor brasileiro do ITA, que é um dos professores mais notáveis do ITA. Viu? Eu tenho a impressão de que ele já faleceu. Ele chama Luiz Valente Boff. Luiz Valente Boff é um engenheiro elétrico formado em engenharia na Escola Politécnica, trabalhou no Instituto de Eletrotécnica, no velho Instituto de Eletrotécnica, que hoje é Instituto de Energia, etc., e fez parte também do grupo fundador do ITA, tanto quanto Pompeia, etc. E depois ele foi ao MIT e ele fez um doutoramento no MIT. É provável que o professor Boff tenha sido o primeiro brasileiro a ter feito um doutoramento em engenharia elétrica no MIT. O doutoramento foi em engenharia elétrica, mas a tese dele foi sobre equações de Maxwell. A gente achava isso muito divertido. Como é que um fulano vai fazer isso? Equações de Maxwell hoje? Né? Eu era aluno do ITA, não sabíamos, Maxwell era século XIX. Né? Certo? E o Boff tem uma tese sobre equações de Maxwell. Bom, para excelente professor. Depois eu fui ler a tese dele, eu até tenho uma cópia da tese dele. E ele dizia, olha, a equação de Maxwell, o eletromagnetismo no vácuo, etc. Tal, isso foi muito estudado por muita gente e tal, né? Citava até o Dira. Nós, engenheiros, temos que estudar isso daí no meio material. E quais são as distorções provocadas pelo meio material, etc, etc, etc. Então, a tese de doutoramento dele, que se refere ao meio material, eu não sei quais são os desdobramentos dessa tese, né? Certo? Que esse aqui era um fulano ilustre. E foi
e eu tenho a impressão que foi o Luiz Valente Boff, que estimulou vários brasileiros a ir para o exterior, etc., fazendo doutoramento. Um deles foi o Luiz Guimarães Ferreira, outro, que eu tenho certeza, foi o Ripper. Ripper, eu tenho a impressão que foi estimulado pelo Boff também. Tá? Bom, muito bem, então eu procurei o Luiz Guimarães Ferreira, etc., e o Luiz Guimarães Ferreira tinha feito uma tese na MIT sobre cálculo de bandas, né? Faixas, como ele chamava de faixas, bandas de energia, né? De determinados materiais semicondutores, de interesse, etc., trabalhado com um fulano chamado Prati. Prati foi um fulano que trabalhou com Slater, etc., não essa é a linhagem do Guimarães Ferreira. Comecei a fazer alguns cálculos do Guimarães Ferreira, mas logo o Guimarães Ferreira me procurou e falou, olha, existe aqui um laboratório de baixas temperaturas, etc., o laboratório é ótimo, tal, temos que fazer esse laboratório funcionar. É muito mais importante que você trabalhe no laboratório do que trabalhe comigo. Ele falou isso. E tudo bem. E aí ele me apresentou para uma pessoa que tinha sido contratada há pouco tempo, etc., e que era um pouco mais velho do que eu, que é o Ney Fernandes de Oliveira, tá? Com quem eu acabei me dando muito bem, etc. E eu fui trabalhar com o Ney em física experimental. Certo? O nosso problema, então, era em física experimental. Aí o Ney tinha recebido umas bobinas supercondutoras dos franceses. O pessoal tinha uma colaboração com o Grenoble. Então, tinha lá umas bobinas pequenininhas, umas bobinas soldadoras, elas só podiam funcionar à temperatura do hélio líquido. Então, nós tínhamos que colocar a bobina supercondutora dentro de um criostato de vidro, na época, jogar hélio líquido em cima, estávamos produzindo hélio, hein? A produção do hélio já estava todo vapor nessa época. Tá? Tínhamos que bombear, fazer uma bombear em cima para baixar um pouco a temperatura, e aí fazer medidas, calibrar a bobina, né? Saber se realmente o campo magnético estava funcionando, etc. Tal. Eu fiz tudo isso. Essa bobina funcionou perfeitamente bem, viu? Foi usada depois para algumas outras pessoas, etc. E essa foi a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado foi a montagem de um crostato de vidro, certo? Com uma bobina, pequena bobina supercondutora dentro, tá hélio, etc., e media a performance, media a corrente, o campo, né? Precisava instalar um magnetômetro para medir o campo, etc. Fizemos tudo isso, etc. Tal. Eu ainda ajustei uma curva, ainda usei o computador IBM 1140 da porta para fazer um ajuste de regressão, né, para saber como é que era aquela curva. Tá? Olha, há muito tempo eu não vejo essa tese de mestrado. Eu devia ter olhado aí ontem, antes dessa entrevista, para falar sobre ela. Bom, claro que o mestrado está tudo bem, fiz o mestrado, defendi o mestrado. Eu defendi o mestrado, eu tenho a impressão que foi em janeiro de 1969, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente quando eu defendi o mestrado, mas o fato é o seguinte, enquanto eu estava trabalhando no mestrado, certo, eu fui apresentado ao professor Goldenberg. Eu não tinha sido aluno do professor Goldenberg, conheci de nome, etc., mas eu tenho a impressão que foram o Luiz Guimarães Ferreira e o Ney, etc., me apresentaram para o Goldenberg, porque o professor Goldenberg tinha ganho um concurso de cátedra na Escola Politécnica. Lembra-se, não existia de física, existia a cátedra, no departamento na Faculdade de Filosofia, existia uma cátedra na Escola Politécnica. A cátedra estava vaga, houve um concurso, ele ganhou a cátedra. E aí tinha direito de contratar algumas pessoas para dar aula. Ele precisava. A cátedra de física da Escola Politécnica tinha uma outra pessoa que fazia alguma coisa em física, mas era preenchida por professores horistas. Professores que davam aula na Escola Politécnica, davam aula no Instituto Mauá de Engenharia, que tinha se formado, na Universidade Católica, no curso da Universidade Católica, ou então em cursinhos. Eram muito bons professores, alguns mais velhos, etc., muito finos, né? Muito bons, mas eram horistas. E precisava. E o Guanabara falou para mim, não, eu quero te contratar para dar aula, você vai dar aula aqui e tal, mas eu quero que seja um físico. Falei, tudo bem. Tá? Então, eu fui contratado pelo Goldenberg, incrível, um ano antes de terminar o mestrado. Eu fui contratado pelo Goldenberg e comecei a dar aula em março de 68, certo? E eu era tempo parcial. Né? Contrato em tempo integral na USP era muito complicado, não era simples de conseguir. Certo? Você conseguia contrato em tempo parcial, ganhava pouco, etc., e era obrigado a dar aula. Mas no Instituto de Física havia um projeto
que era um projeto do... Eu agora estou um pouco confuso, tal, mas eu tenho a impressão que ou eu tive dinheiro da FAPESP, ou eu tive dinheiro de um organismo chamado BNDE, depois virou BNDES, tinha uns projetos desse tipo, certo? Que tinha uma certa complementação. Então, realmente, eu estava bem, não havia problema. Tá? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi sair do CRUSP, né? Eu não tinha sentido morar no CRUSP depois de formado, né? Eu me formei em 66, eu morei um pouco no CRUSP, depois saí do CRUSP, né? Certo? Inclusive porque o ambiente do CRUSP estava muito politizado demais, e polícia invadindo, etc. Uma loucura. Eu consegui sair do CRUSP, então eu tinha recursos suficientes para pagar um pequeno apartamento, morar no apartamento, de Pinheiros, né? Certo? E eu me lembro que eu cheguei até a comprar um automóvel, tá correto? Então eu estava bem de vida, né? E estava contratado na Escola Politécnica, eu dei aula de exercícios, de laboratório, etc. E estabeleci todo um relacionamento com o catedrático, que era o professor Goldenberg, né? Catedráticos tinham de dois tipos, tinham os catedráticos totalmente ditatoriais e déspotas não esclarecidos, né? Mas tinha os esclarecidos, né? O Goldenberg era um esclarecido, sem dúvida nenhuma. Ele tinha um poder de fogo, podia me contratar, me botar para fora, não tinha concurso, mas, certo, era uma pessoa esclarecida, sem dúvida nenhuma, né? E que na época escrevia aqueles livros, ele escreveu uns livros didáticos para o ensino superior, ele achava que tinha até a obrigação de fazer isso, tá? E ele escreveu, e ele às vezes gostava de procurar artigos originais, me obrigou a ler um texto de Ampère em francês, etc. Foi divertido, divertido. Então, essa é a minha passagem. Agora, eu continuei, então, o meu trabalho, defendi o meu trabalho no laboratório de baixas temperaturas, né? E tenho a impressão de que as pessoas que trabalham no laboratório mesmo são dedicadas, continuam até hoje, tá correto? Conheci várias pessoas nessa época que eram alunos, né? Meu colega, Armando Paduan Filho, também trabalhou com o NEI, certo? Geração mais nova, o Carlos Becerra, tá? Certo? Então, esse era o ambiente de trabalho. Eu tinha um problema de doutoramento. Eu me lembro que eu tinha um problema de doutoramento, esse problema de doutoramento envolvia também os quadros, e o problema de doutoramento era fazer umas medidas de efeito de Haas-Van Alphen. O efeito de Haas-Van-Alphen é aquelas oscilações que aparecem em várias medidas experimentais, suscetibilidade, no caso até era potencial químico, era ambicioso, etc., devido a um campo magnético, a variação do campo magnético no metal, etc. Nós queríamos fazer algumas medidas desse tipo, e o professor Quadros depois fez várias medidas do efeito de Haas-Van-Alphen, da amostra de alumínio, né? E era essa a situação. Agora, o que havia é que 69 foi um ano muito complicado. 69 foi o ano das cassações. Vários professores da USP foram aposentados, inclusive pessoas que... Por exemplo, o professor Tiômida tinha ido para a USP e era a grande esperança de um grande grupo teórico, etc. Bom, ele foi aposentado, né? Ele era aposentado, ele e a mulher. Bom, Schemberg nem se diga. Cursos de pós-graduação, havia cursos de pós-graduação, mas eles eram muito pouco sistemáticos, digamos, né? Eu fiz um curso de pós-graduação de mecânica quântica com um professor que era um fulano de nível alto, etc., um estrangeiro, inglês, sei lá o quê, mas ele estava interessado em teoria da medida. Então, ele só falava em teoria da medida, e eu queria aplicações da mecânica quântica, eu queria ver como é que a mecânica quântica funcionava, tá? E ficava frustradíssimo com o curso dele. Né? Meu interesse não era a discussão de teoria da medida e mecânica quântica. Eu fiz um excelente curso de eletromagnetismo, teoria de campos, com o professor Svieca, mas o curso demorou 2 meses, porque depois ele foi viajar para o exterior e sumiu, tá? E o curso acabou. E aí eu descobri que ele seguia religiosamente o livro do Landau, Teoria de Campos, que é ótimo. É ótimo. Ele dava aula seguindo aquilo religiosamente. Fiz alguns outros cursos. Fiz um curso com o Schemberg, de mecânica e estatística. Meu Deus, muito interessante o curso do Schemberg. Tá? O Schemberg, quando dava um curso, ele sempre gostava de seguir um texto. Tá? Bom, ele tinha uma maneira de dar física e estatística, a maneira dele, já tinha dado, mas ele gostava de seguir um texto. Aí o Guimarães sugeriu a ele que seguisse o texto do Huang, Kelson Huang, que era um outro texto do Huang, conhecido de física e estatística, etc. Então, o Schemberg seguiu o texto do Kelson Huang, mas ele discordava de muitas coisas do Kelson Huang. Então, as aulas dele eram uma briga com o Kelson Huang, era muito divertido. Tá?
estranho para alunos iniciantes como eu, né? Eu me lembro perfeitamente que o Schemberg não dava exercícios, não dava nada, mas no fim tinha um exame oral, certo? E o exame oral na casa dele, você tinha que ir na casa dele, etc. Tal, ele fazia perguntas, daí por diante, tá? E as pessoas ficavam com medo de ir, né? Ficavam adiando, com medo de ir. Mas eu me lembro, o Armando, o Zé Roberto, elas me empurraram para ir na frente, falaram, você vai lá e vê o que acontece. Tá? Aí vou lá na casa do Schemberg, etc. Claro que eu sabia tudo que estava, né, que tinha dado o Wang, tá? Ele fez umas perguntas sobre teoria cinética, etc. Eu sabia. Mas aí ele chegou para mim e falou, olha, quando você tem temperatura fixa, etc., como é que você faz a ligação entre a termodinâmica e a mecânica estatística? Bom, esse é um ponto crucial da mecânica estatística gibsiana, né, que é feita da comparação com a energia livre de Helmholtz. Imagine, pessoal, eu não sabia que era com a energia livre de Helmholtz. Um choque. Ela olhou para mim e falou, olha, você precisa entender melhor os fundamentos da teoria, você não sabe ainda. Eu vou te dar um livro, você vai ler, tal, você vai voltar aqui 2 semanas, vamos começar de novo. Aí ele foi na biblioteca dele, pegou um livro, que era um livro encadernado, ele tinha os livros encadernados, certo? E me recomendou muito, falou, toma cuidado com esse livro e tal, tal. Certo? Você leia, mas esse livro é um de um químico. Então, os químicos têm muitas aplicações, etc. Esquece as aplicações. Leia tal capítulo, tal, 3 capítulos que eu tenho que ler, tá? Aqui está tudo, tá? Olha, esse livro é de um químico extremamente conhecido, Geoffrey Rushbrook. Tá? Eu levei para casa ali, etc. Achei aquilo maravilhoso, tá? E voltei para conversar com ele. É claro que ele me fez as mesmas perguntas, aí eu sabia tudo, tá? Ele falou, tá ótimo. Então, esse foi o aprendizado que eu tive nesses cursos da USP. Então, eram cursos muito, muito irregulares. Os cursos eram irregulares, certo? E o ambiente político era terrível, né? As cassações, e entrava exército no campus, etc. Bom, eu era um cara visado por várias razões. Primeiro, todo Blanche do ITA, etc. Tal, era conhecido. Em segundo lugar, eu tinha tido bastante participação no CRUSP. A participação no CRUSP era uma participação essencialmente intelectual, mas era importante, é? Porque entre os vários cursos de artes, etc., tinha os cursos de marxismo, companhia limitada, e eu era um bom professor. Eu sabia fazer essas coisas direito, né? Tem gente que se lembra até hoje. Tá? Então, eu tinha que tomar cuidado. Além disso, eu estava um pouco melhor de vida. Eu tinha apartamento, carro, etc. Tal, e tinha uns amigos meus que estavam numa pior e que começaram a aderir cada vez mais à luta armada, etc., estimulados por Marighella, Regis Debray, sei lá o que. Tá. Aí, o que eles faziam? Eles, às vezes, ficavam no meu apartamento, às vezes queriam usar meu carro. Não dava, era uma grande mistura de tudo. Né? E eu pensei bem e falei, olha, daqui a pouco vai dar um grande bolo aí, vou tentar cair fora. Tá? E aí eu fiquei conhecendo o professor Fernando Souza Barros, que na época tinha uma posição de assistente em Carnegie Mellon University. Ele era um fulano que fazia física experimental. O que ele fazia, efeito Mossbauer, correlação angular, efeito Mossbauer. Trabalhava com um fulano conhecido, chamado Sérgio de Benedetti. E o Fernando, eu fiquei conhecendo o Fernando através do casal Hambúrguer. Ele é amigo do casal Hambúrguer. Ele veio dar um mini curso em São Paulo, que eu fiz, etc. Tal. E olha, foi muito apresentado para ele via casal Hambúrguer. E o Fernando falou para mim, não, você veio para Carnegie Mellon, etc. Tal. E foi assim uma decisão de um mês, viu? Eu não fiz exame nenhum de nada, não fiz aqueles exames de preparatórios americanos, não fiz exame de inglês, não fiz nada. Eu fui para os Estados Unidos, Carnegie Mellon, cheguei em Carnegie Mellon, estava aceito como estudante de pós-graduação e era um teaching assistant. Tinha que dar aula de exercícios. Aí foi dureza, porque eu não tinha um inglês suficiente para isso. Mas aprendi, sobrevivi, etc. Tal, tá? E comecei a trabalhar em física experimental. Eu comecei a trabalhar no laboratório do Fernando Souza Barros. Eu passei, inclusive, um verão, etc., tentando, não me lembro direito, mas eu tinha que acertar umas fitas de um contador. Começaram a aparecer aqueles primeiros gadgets computacionais, tinha que fazer essas coisas, etc. Comecei a fazer isso. Aí houve 2 problemas. O problema número 1 é que o Fernando resolveu voltar para o Rio. Ele resolveu assumir uma posição na UFRJ, ele, a mulher, a Suzana, etc. Tal. Certo? Eu teria que mudar de orientador, teria que procurar um orientador. Eu cheguei a falar com algumas pessoas experimentais, mas aí eu percebi que o grande lance em Carnegie Mellon era o grupo teórico,
que era um grupo teórico de física de sólidos voltado para magnetismo, física estatística, etc. Aliás, tinha um físico experimental conhecido no Carnegie Mellon, que eu conheci através do laboratório de baixa temperatura, chamado Friedberg, Simeon Friedberg. Tá? E tinha esse grupo teórico. Esse grupo teórico, eu fui aluno deles, eu resolvi fazer de novo alguns cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação dos Estados Unidos eram muito bem organizados. Imagina, eu fiz um curso de pós-graduação de mecânica quântica. Eu falei, olha, eu tenho que fazer um curso decente de mecânica quântica. Não é possível. Tá? Aí fiz, era ótimo. Era um físico nuclear teórico que dava, o fulano que era editor de nuclear física, etc. Tal, e era começo, meio e fim. Adotava um livro, que era o Schiff, todo quadrado. Então, tudo bem, era importante isso. Tá? Aí fiz outros cursos. Fiz um outro curso de física matemática com um fulano que foi meu amigo, jovem, etc. Tal. Então, eu acabei trabalhando. Correto? E é claro que, como eu tinha feito o curso da Dona Carmen, de Física Matemática, ele era o melhor aluno da turma. Não há nem dúvida. Ele ficou impressionado com ele. Eu era amigo dele, né? Eu me tornei amigo dele, etc. Então, eu tive uma sorte muito grande, né? de ter encontrado um grupo. Eram 4 físicos teóricos, certo? 2 mais sêniores, 2 mais jovens, um dos mais jovens sumiu, etc. Os outros continuam por lá, correto? E eram muito bons, eles eram muito bons, eles estavam realmente numa fase ótima, e depois a mecânica estatística também estava numa fase ótima. Uma fase em que você começa a entender fenômenos críticos, começa a perceber que as teorias clássicas de fenômenos críticos têm que ser superadas, você está proibido de fazer campo médio, né? Então você começa a entender essas coisas. Imaginem, um dos fulanos em quem eu fui aluno, ele se notabilizou por resultados rigorosos em mecânica estatística, mas resultados rigorosos do ponto de vista de um físico, não do ponto de vista de um matemático. Ele reclamava muito, porque falou, bom, agora os matemáticos entraram na área e acabou. Então, Robert B. Griffiths. Excepcional, tá? Esse fulano mais jovem, com quem eu trabalhei, acabei fazendo um programa muito bonito com ele, esse é um grande amigo meu, John Nagle. Ele tinha sido aluno de Lars Gonzaga. Eu conheci Lars Gonzaga através dele, né? No seminário lá. Tá? Muito difícil de entender, mas tudo bem, tá velhinho, tá velhinho. Tá? Um outro físico conhecido, que estava lá, etc., muito interessante, eu até aprendi grupo de organização, porque quando saiu o grupo de organização, logo percebeu que aquilo é importante, mas ele tinha uma visão muito complicada de grupo de organização. Se eu tivesse uma visão mais simples, e fez alguns trabalhos. Não fizemos nenhum trabalho, mas foi interessante a aprendizagem. Foi que depois foi presidente da American Physical Society, foi diretor do Instituto Cavida, atualmente está em Santa Bárbara, chamado James Langer. Tá? Então, esse pessoal era muito bom. Eu tive muita sorte em trabalhar com eles. Agora, por que eu consegui trabalhar com eles? Eu consegui trabalhar com eles se eu continuasse em física experimental em algum grupo. Primeiro, eu não ia poder escolher, eu ia trabalhar com quem tivesse dinheiro para me pagar. Mas eu descobri, através de colegas em Pittsburgh, certo? Que tinha dinheiro brasileiro, ou seja, tinha diversos dinheiros brasileiros, mas tinha dinheiro brasileiro da FAPESP. A FAPESP tinha chance de ter bolsa de doutoramento. Bom, aí eu pedi uma bolsa da FAPESP. Eu consegui uma bolsa da FAPESP. Eu consegui uma bolsa da FAPESP, com o apoio desse pessoal, que deve ter escrito cartas de recomendação, etc., do Guimarães, pessoas aí, né? Certo? Consegui uma bolsa da FAPESP. Com aquela bolsa da FAPESP, eu estava autônomo para fazer o que fizesse. Portanto, eu podia trabalhar com eles. Eu tinha bolsa da FAPESP. E ainda por cima, podia trabalhar full time e parar de dar aula, porque eu dava bastante aula, né? Porque essa história de ser pago pelos americanos, tudo bem, se é pago pelos americanos, tem que teach assistantship, né? Tem que dar aula, etc. E no fim de cada semestre tem que submeter a uma avaliação. Imagine se os alunos me avaliassem mal, né? Estou perdido, né? Eu sempre fui bem avaliado por eles. Né? Tem aluno que dizia, olha, o inglês dele tem alguns problemas, tá? Mas depois que a gente sintoniza, after we tune, tá? Aí tá tudo ok. Tá? Então eles tinham que sintonizar, tá? E foi um período muito divertido, muito bom, etc. Né? E foi bom eu estar nos Estados Unidos, porque um ano depois que eu estava lá, eu soube que sei lá, DOPS, alguma coisa andou atrás de mim, foram na casa do meu sogro, olha, perturbaram e tal. Aí eu percebi que eu estava envolvido num IPM, chamado IPM do CRUSP. IPM do CRUSP. Então eu fui denunciado no IPM. Eu falei, que bom, estou nos Estados Unidos, né?
Aí até fui falar com um amigo americano, esse amigo americano me levou para falar com um congressista americano. Não era congressista, era um ajudante, um assessor do congressista. Um congressista democrático, Partido Democrata, tá? E esse assessor falou para mim, não tem problema nenhum, não. Se não tem algum problema, você não está fazendo uma lei especial e você fica aqui. Então, é uma época em que havia um setor liberal americano, certo? Que entendia muito bem que a ditadura brasileira tinha que ser contida, né? Bom, eu acabei nesse ITM do CRUSP, esse ITM foi julgado, eu fui absolvido, não tinha nada, absolutamente nada, tá? Correto? Eu tinha um tio que era procurador de justiça e me explicou que não ia dar em nada, mas poderia dar algum problema. Então, eu fiquei quase 5 anos nos Estados Unidos, sem vir ao Brasil, etc. Tal. Quando voltei, já tinha sido absolvido, já tinha tudo liquidado, tá? Aí eu voltei porque foi formado o Instituto de Física, enquanto eu estava fora, formado o Instituto de Física, eu fui transferido da Escola Politécnica para o Instituto de Física, certo? Isso porque o Goldenberg segurou o meu emprego. O Goldenberg achava que era bom segurar o meu emprego sem vencimento, é claro, né? Ele falou para mim, tudo bem, eu vou te dar licença sem vencimento, assim, quando você voltar, você tem um emprego, mas eu preciso contratar outra pessoa para dar aula. Tudo bem, tá? Eu ia pedir demissão, tá? Certo? Então, tudo bem, ele me segurou sem vencimentos, tá? Aí eu voltei, etc., eu tinha um emprego, só que o meu emprego era em tempo parcial, né? Parcial. E aí, para virar tempo integral, aí é outra conversa, né? Aí você tem que passar pelo crivo do setor militar, inteligência militar, instalado ao lado do gabinete do reitor, que é o que havia na época, 74. Período gás, né, pessoal? Já havia isso, tá? Bom, enfim, isso demorou um pouco, etc., tal, mas acabou passando, porque aí tinha um pessoal que ia lá, empurrava, etc., fazia passar. Isso era conhecido, né? Tinha várias pessoas, né? O Antônio Cândido era famoso por ter conseguido passar alguns casos, né? Eu tenho a impressão que o meu caso, quem conseguiu passar foi o Luiz de Queiroz Assini, que já faleceu, que foi meu professor na Escola Politécnica de Elétrica, foi diretor do Instituto de Física e tal, e tudo bem, ele achava isso um absurdo, vamos fazer passar. E ainda falou para mim, olha, eu sou irmão de... Tinha uns parentes aí, militares e tal, resolveu o problema, tá? Aí eu consegui tempo integral e, claro, que continuei a trabalhar na USP. Tive bastante interação com o laboratório de baixa temperatura, mas não mais como experimental, como teórico, né? Discutia com eles, etc. Uma época muito boa, porque eles tinham conseguido fazer bobinas supercondutoras, não de campo de... Eu não sei, eu me lembro dessas unidades só em quilogauss, né? O campo da minha bobina era 10 quilogauss, agora eles são 150, tá? Até hoje. Aí, diagramas de fase magnéticos, etc., eram estudados, né, experimentalmente, e eu participei de muitos trabalhos deles, etc., né, tentando a produção teórica, e também, através das experiências deles, tendo sugestões de trabalho teórico que eu podia fazer e tal, essencialmente, nuclearização, campo médico mais sofisticado, etc., né? Embora a minha tese de doutoramento não tenha sido sobre isso. A minha tese de doutoramento foi sobre o poder do ferro elétrico. Completamente, tá? Outra coisa, certo? Resultados muito mais próximos, resultados rigorosos do mecanismo.